Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de organização financeira. Eu sou o professor Hilner, sou professor de matemática e eu estou aqui para dar sequência às nossas aulas aqui de organização financeira. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias. E essa é a nossa aula de número 2, que tem como objeto de conhecimento juros compostos, detalhamento, conceito e utilização de juros compostos no contexto amazônico, planejamento de investimentos financeiros futuros. Então, prepare todo o seu material de anotação, anote tudo na nossa aula e vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos começar vendo sobre juros compostos, né? Vamos verificar ali o que é juro composto, né? Onde é que é aplicado e se a gente utiliza juros simples ou juros compostos na nossa vida. Então vamos acompanhar aí os juros compostos. Muito bem, os juros compostos nós utilizamos a fórmula que calcula então o montante, né? M vai ser montante igual ao C, que é o capital, e nós temos aí, entre parênteses, 1 mais I, lembrando que esse I é a nossa taxa de juros, e tudo isso elevado ao expoente T, né, que significa o tempo. Sempre é importante a gente lembrar que o tempo, né, se ele estiver ao mês, ou se ele estiver ao ano, então a nossa taxa tem que acompanhar esse período de tempo, tá? Se o tempo estiver calculado em anos, então a taxa também tem que estar em percentual ao ano. Se estiver em mês, né, se o nosso tempo for mês, então a nossa taxa de juros tem que estar com uma porcentagem também aplicada ao mês. Então, destacando então aqui que os juros compostos, na hora que a gente calcula, ele já traz para a gente agregado aí o montante, tá bom? Então, para a gente reforçar aí, né, o montante, se a gente quiser obter somente aí o valor de juros, né, nós temos então que aplicar aí essa subtração, né? O montante menos o capital, lembrando que esse capital é o dinheiro que foi inicialmente investido, tá? Então nós temos aí um exemplo na nossa tela, olha só, acompanha aí comigo. Um capital de R$ 2.500 foi aplicado a juros compostos em um investimento durante 2 anos, a uma taxa de 30% ao ano, tá? E aí eu destaco para você mais uma vez, né, que o nosso dinheiro que é investido, né, esse aqui é o que nós chamamos aí de capital, né, o capital inicial, tá? Importante destacar também que o período de tempo aqui está em anos, né, ou seja, 2 anos, portanto a taxa tem que estar acompanhando esse período de tempo também, ó. 30% ao ano, tá? Então, eles têm que estar aí em sincronia, tá? Olha só a pergunta, então, que nós temos. Qual será o montante gerado ao término desse tempo? Então, para a gente fazer esse cálculo, nós precisamos, então, calcular o montante aí que a gente viu, né? Calculado aí em cima do juros compostos. Então, destacando para você aí, 30%, que é justamente o valor que foi citado no texto, né? 30%. A gente faz, então, uma transformação nele, né? Os 30% a gente escreve como sendo 0,3, a gente transforma ele, então, para um valor decimal, tá? 0,3 ao ano, né? Porque é o contexto aí dessa taxa. O nosso período de tempo, que eu já tinha destacado para você, né, 2 anos, e o capital, né, R$ 2.500, a gente está deixando aí somente os 2.500, tá? Para não ficar muito poluído os nossos cálculos, tá?
Então, depois que a gente separa então, os nossos dados, a gente vai aplicar propriamente dito na nossa fórmula, né? A fórmula que calcula aí os juros compostos. M igual a C multiplicado por 1 mais T, aliás, 1 mais I elevado ao expoente T, tá? Então, todos aqueles dados que foram destacados do nosso texto, nós vamos agora fazer a substituição. Então, no lugar do C, né, o capital, que a gente destacou, a gente trocou o C por 2.500. A taxa, que é de 30%, a gente fez aquela transformação, né? Transformou em decimal, virou então 0,3, tá? Então, dentro do parêntese ficou 1 mais 0,3. E o nosso T, o nosso período de tempo, que foi destacado no nosso texto, ele é 2 anos. Então, está elevado ao quadrado, tá? Então, para a gente dar sequência aí aos nossos cálculos, a gente repetiu então 2.500, né? E somamos aí os nossos valores de dentro do parênteses. Nós temos 1 mais 0,3, ou seja, 1 mais 0,3 é igual a 1,3, tá? Elevado ao quadrado, né? O expoente se manteve aí, tá? Então, o quadrado de 1,3, que nada mais é do que 1,3 vezes 1,3, tá? Esse resultado vai ser 1,69, então esse resultado aqui, ó, já é o quadrado de 1,3, tá? E 1,69 multiplicado por 2.500, né, o nosso capital inicial, o nosso montante, então, final, ao final aí de 2 anos, né, com essa taxa aí de juros aplicada a juros compostos, nos traz um montante de R$ 4.225. Então, portanto, né, o montante gerado será de R$ 4.225. Professor. Aí eu lhe faço uma pequena pergunta. Vamos lá. Qual seria a diferença entre os juros simples e os juros compostos? Né? Será que hoje em dia a gente utiliza ainda os juros simples, professor? Olha, eu acho difícil, hein? Eu acho que o mais comum vai ser os juros compostos. É verdade, né? Então, hoje em dia a gente trabalha sempre com juros compostos. O banco em si trabalha conosco pelos juros compostos. Por isso que a gente ouve aquela grande frase, né? Juros sobre juros. Exatamente. Né? Por quê? Porque o juros simples, ele trata sempre em cima do capital. Já os juros compostos, ele vai sempre somando ali aqueles primeiros juros e calculando os juros acima daquela primeira soma, né? Então vamos ver aí a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Acompanha comigo. Olha aí, a diferença entre os juros compostos, né, e os juros simples. Então, para isso, vamos utilizar aqui alguns dados. Por exemplo, vamos utilizar aqui um capital de 100, como se fosse R$100, ok? A uma taxa de 10%. Tudo bem? E aí vamos considerar, então, que seja, sei lá, 10% ao mês. Ok? E aí a gente vai fazer aqui algumas simulações. Temos aqui a primeira, que é a fórmula dos juros compostos, e aqui a fórmula dos juros simples. Tudo bem? Lembrando que a fórmula dos juros compostos, nós calculamos um montante direto. Já a fórmula dos juros simples, nós calculamos aqui primeiro os juros. Tudo bem? E aí, vamos aqui como se fosse, né, esta aplicação no primeiro mês. Então, no primeiro mês, aplicado tanto em juros simples como em juros compostos, observe que o nosso juros ainda é de R$10. Tudo bem? Ah, professor, mas aqui está 110. Ok, mas é porque aqui nos juros compostos nós estamos calculando o montante. Se o meu capital no início era 100, eu tenho que tirar o capital e aí eu vou ter os meus juros, que é 10. Então, no meu primeiro mês é 10, tanto faz sendo nos juros compostos como nos juros simples. Porém, para o nosso segundo mês, ó, já é acrescentado. Por quê? Porque nos juros simples eu vou continuar calculando meus juros em cima do meu capital. Tá? E aqui o meu capital, né, é 100. Tudo bem?
então vai continuar sendo em cima do meu capital. Porém, nos juros compostos, agora eu vou calcular em cima, né, do meu montante do mês anterior. Então, agora eu vou calcular os 10% em cima de 110. Tudo bem? Então, por isso que os juros compostos sempre vai render mais. Observe que no segundo mês agora, nos juros simples, eu tive R$20 de juros. Porém, nos juros compostos, agora eu tenho já 21, tirando os 100 ali do meu capital no início. Tá? Então, observe que já começou a ficar maior. No terceiro mês, aumenta mais ainda. Nos juros simples, R$30 de juros. Porém, nos juros compostos, agora já foi para R$ 33,10. Por quê? Porque agora eu calculei os 10% em cima do meu montante anterior. Em cima agora foi de 121. Tudo bem? A mesma coisa vale para o quarto mês, R$ 40 nos juros simples. E nos juros compostos agora tem R$ 46,41. Tudo bem? E aí, no meu quinto mês, aqui no meu juros simples, certo? R$ 50 de juros. E nos juros compostos, R$ 61,05. Olha aí, ó. A gente vê que o total de juros nos juros compostos deu R$ 61,05 e no meu juros simples deu R$ 50. Então, o que isso significa? Significa que realmente nos meus juros compostos a gente sempre vai ter uma quantidade de juros maior, porque é sempre calculado em cima do montante do mês anterior. E é exatamente por isso que os bancos utilizam sempre juros compostos, sempre ali aproveitando os juros em cima de juros. Tudo bem? Mas para você continuar aprendendo aí como é que funciona os juros compostos, vamos mais a um exemplo. Em uma comunidade ribeirinha do Amazonas, uma família decidiu investir em um projeto de ecoturismo, construindo algumas cabanas para receber turistas interessados em explorar a beleza natural da região. Para financiar o projeto, a família contraiu um empréstimo de R$50 mil de uma instituição financeira local, com uma taxa de juros de 2% ao mês, a ser pago em 5 anos. Então, vamos aqui às nossas informações. Minha taxa, 2% ao mês. Porém, ele vai ser pago em 5 anos. Observe que meu tempo e minha taxa não estão na mesma unidade, tá bom? Então, já sabemos que já tem que fazer aí já uma pequena conversão. E o meu valor do meu capital de 50 mil, exatamente o que foi contraído de empréstimo. Organizando aqui as nossas informações, tá? Sabemos que é juros compostos, então aqui a nossa fórmula dos juros compostos. M é o nosso montante, né? Total a ser pago. O C vai ser exatamente o nosso capital, que é o valor que foi pego de empréstimo. O I é a nossa taxa de juros pelo período, que no caso a gente vai passar para decimal. E o T é o nosso tempo, né? Ou o período que vai ser pago o empréstimo. Organizando aqui as nossas informações, capital, como a gente viu, 50 mil, tá? Nossa taxa, 2% ao mês, ok? E aí o que 0,02 é exatamente os meus 2% em forma decimal. E o meu tempo estava em 5 anos. Como a minha taxa está ao mês, vamos passar aí o nosso tempo para meses. Então, como um ano possui 12 meses, 5 anos vai ter 60 meses. Tudo bem? Então, aqui a nossa taxa vai ser, nosso tempo vai ser 60 meses. Então, a gente vai e aplica a nossa fórmula dos juros compostos. Capital, no lugar do capital, 50 mil. 1 mais a nossa taxa 0,02. Aqui faltou um zerinho. 0,02. Ok? E aqui o nosso tempo, 60 meses.
Então, aqui o nosso tempo, 60 meses. Tudo bem? Fazendo aqui a nossa soma, vamos primeiro aqui realizar a soma de dentro do parêntese. Então, 1 mais 0,02 vai dar 1,02. É como se eu tivesse R$1 e eu estivesse somando esse R$1 com 2 centavos. Então, eu tenho R$1,02. 1,02 elevado a 60, ou seja, 1,02 vezes 1,02, 60 vezes. Ai, professor, como é que o senhor conseguiu fazer esse cálculo? Existe uma coisinha chamada calculadora científica, tá bom? Os bancos, claro, que não vão ficar fazendo ali os cálculos, né? Ali manualmente, né? Todos os expoentes, ok? É apenas utilizada uma calculadora científica. E aí, 1,02 elevado a 60, chegamos ao resultado 3,881. Lembrando que esse símbolozinho aqui dos tiozinhos significa aproximadamente, tá? Essa minha taxa, ela possui bem mais dígitos, ok? Mas aproximadamente 3,281. E aí, multiplicando pelo meu 50 mil, a gente chega ali no nosso resultado de R$164.050 aproximadamente, né? Aqui o nosso símbolozinho do aproximadamente. Tá? Como, né, a família, né? Como a família irá pagar em 5 anos, ou seja, 60 vezes, significa que ela vai pagar em 60 parcelas. Então, a título de curiosidade, vamos ver quanto seria a parcela do empréstimo dessa família, né? Então, exatamente aqui para a gente complementar a nossa questão, ok? Se ela vai pagar ao todo R$164.050, certo? Em 60 vezes, que são os 5 anos. Então, a parcela do empréstimo dessa família ficará no valor de R$2.734,16. Então, observe aí que a taxa, né? Melhor, o valor da parcela ainda ficou um valor bem alto, né? 2.700. E você vê como é que funcionam os juros, né? Porque a família pegou emprestado ali 50 mil. Porém, como o período foi 5 anos, né? Observe que 5 anos correndo juros ali, ela vai pagar 164 mil ali aproximadamente, né? Então, mais do que 3 vezes o valor que ela pegou de empréstimo. Exatamente, muito alto. Nós temos mais um exemplo para mostrar para você, acompanhar, né, a aplicação aí dos juros compostos. Acompanhe comigo o nosso próximo exemplo. Nós temos aí, em uma comunidade do Amazonas, uma cooperativa de artesãos obtém um empréstimo de 20 mil, tá? 20 mil reais de uma organização de desenvolvimento local para expandir sua produção de artesanato sustentável. O empréstimo é concedido com uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Repare que nós temos agora uma taxa ao mês e deve ser pago em 3 anos. Então, vamos destacar aqui, ó, a gente tem que estar atento para essa pequena diferença, né? A nossa taxa, ela está aí sendo apresentada a uma porcentagem ao mês, mas o período de tempo que nós estamos aqui dando o prazo, né? São 3 anos, ou seja, estão em períodos diferentes, né? Um está em mês e outro está em ano. Então, a gente tem que fazer uma pequena adaptação na hora de realizar os cálculos. Então, olha só, acompanhe comigo como é que nós vamos resolver isso. Nós, novamente, vamos utilizar aí o nosso montante, né? Calculado aí a juros compostos. Não custa nada a gente lembrar mais uma vez que M é o montante, né? O total a ser pago. O C é o capital, né, o valor, no caso aí, do nosso empréstimo, né? O I é a taxa de juros, tá? Que é sempre interessante a gente colocar em decimal, tá? E T, o nosso período de tempo aí, o período de tempo do empréstimo, tá? Vamos agora observar os nossos dados, tá? O nosso capital, né, os 20 mil, que é o valor que é interessante aí para se pegar o empréstimo, né? A nossa taxa, que é 1,5%, né? 1,5% ao mês, a gente precisa, então, transformar esse valor para decimal.
Então, na hora de substituir aqui no nosso cálculo dos juros compostos, a gente não vai colocar 1,5, a gente vai colocar 0,015, tá? Que é justamente 1,5%, tá? Transformado para decimal. E o nosso período de tempo, que era em 3 anos, nós agora vamos multiplicar por 12. Por quê? Porque há necessidade, né, de estar em sincronia a nossa taxa, que está ao mês, com o nosso tempo, que estava em anos. Então a gente transforma para meses, né? 3 anos são um total aí de 36 meses, tá? Observe então que nós vamos substituir agora esses valores, tá bom? O nosso 20 mil, que é o nosso capital, tá? Dentro do parênteses, 1 mais o nosso I, que nós vamos trocar por 0,015, tá? E o nosso período de tempo, que são os 3 anos, agora virou 36, tá? E aí, como o professor Thiago falou, né? Vamos pegar a nossa calculadora, realizar primeiro a nossa soma de 1 por 0,015, isso vai dar 1,015, elevado à potência 36, nós temos resultado aí 1,7091, é uma aproximação, tá? Nós temos aí mais casas decimais. E na multiplicação com 20 mil, nós temos então um montante de 34.182. Então essa cooperativa aí, quando realizar o empréstimo, tá bom? É sempre importante a gente lembrar, tá? Que o empréstimo é de 20 mil, mas quando se paga ao longo dos 3 anos a essa taxa de juros, o valor que vai ser pago vai ser de R$ 34.182, tá bom? Então, esse é o valor que vai ser pago no final, tá? Quando for acrescido todos os juros. E para título de curiosidade, né, se a gente pegar então esse valor total, né, o montante total, e dividir pelo período de tempo, que são os 36 meses, por mês, então, essa cooperativa de artesãos tem que pagar aí quase R$ 1.000, né? R$ 949,50 todos os meses ao longo de 3 anos. Então você consegue observar, né, que quando a gente pega o empréstimo, sempre está ali na questão dos juros compostos, e você pode observar que realmente ali, questão de valores, a gente sempre paga valores altos, às vezes até, né, muito mais do que o dobro, do que o triplo ali, né, do que o valor que foi pego de empréstimo. Então é sempre bom a gente se organizar financeiramente para evitar pegar esses empréstimos, né? Isso. E como a gente pode observar aí na tela, uma coisa que é muito utilizada é exatamente as ferramentas, né, de controle financeiro. Aí os nossos apps de controle financeiro. Então, vamos aí, ó. Se você tem dificuldade para gerenciar o seu orçamento pessoal, um app de controle financeiro pode ajudar a mudar esse cenário, com diferentes funcionalidades e ao alcance de alguns cliques. Essas ferramentas têm o poder de mudar a sua relação com o dinheiro, aproximando você dos seus objetivos e afastando a inadimplência. Quer saber como a tecnologia pode ser sua aliada em mais essa missão? E aí, vamos observar aí, né, como é que funciona, né, o que é um app de controle financeiro. Vamos lá. Um app de controle financeiro, né, o que é? Um app de controle financeiro é um recurso tecnológico que serve de suporte para aqueles que têm dificuldades na gestão de suas economias, ok? Então, se você tem dificuldade em tomar conta ali do seu dinheiro, em organizar, né, em ter aquela educação financeira ali necessária, utilize um app de controle financeiro que pode lhe ajudar. Mas, professor, eu nem tenho dinheiro, né? Eu nem tenho muito dinheiro assim. Lembrando que questão de poupar, questão de controle financeiro, não é somente para quem tem muito dinheiro, tá? Tem gente que faz muito investimento e com pouco dinheiro. Então, em outras palavras, esse software possibilita que as pessoas gerenciem o seu orçamento, analisando receitas e despesas, e a partir daí, tomem decisões compatíveis com a sua realidade financeira e o seu padrão de vida, né? Então, outra coisinha agora. Para que é que serve, né, um app de controle financeiro? E aí, professor Rino, para que serve? Olha, justamente para controlar, fazer com que você, né, principalmente, que tem aí o autocontrole em dúvida, né? Se você consegue aí passar numa loja e não comprar nada, você tem um autocontrole. Mas tem gente que não tem esse autocontrole, né?
quer gastar aí o dinheiro à toa, né? Para você, esses aplicativos ajudam você a se controlar, né? Eles contabilizam ali quanto você tem, né? E quanto você pode gastar e faz aquela peso na consciência, né? Para tentar evitar que você gaste demais. Então vai estar tudo ali no seu aplicativo, te mostrando ali a hora que você quiser, né? Se você vai poder, né, ter o poder de compra ou não, se você precisa economizar para gastar futuramente. Isso aí, né? Então, vamos aí acompanhar o texto. Ó. Ter acesso, né, a um app de gestão financeira pode ser muito útil para aproximar você dos seus objetivos. Exatamente o que o professor Rino acabou de dizer. Se você tem controle, né, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Agora, se você não tem, é bom você, né, adquirir um appzinho aí para lhe ajudar, porque ele já chega aquela notificação, ó, você está gastando mais do que já pode, então já tome cuidado. Essas ferramentas ajudam a mudar a sua relação com o dinheiro, definindo prioridades e colaborando para que elas sejam alcançadas mais facilmente. Né? Vamos continuando aí o texto. Ao contrário do que pode parecer, gerenciar as próprias economias não se restringe apenas a cortar gastos e eliminar hábitos ruins. Também tem a ver com descobrir novas fontes de renda, escolher as aplicações financeiras mais compatíveis com o seu perfil de investidor e estar preparado para cenários de crise e incertezas. Continuando, não é preciso ser milionário para desfrutar das oportunidades de uma boa condição que uma boa condição financeira pode proporcionar. Mesmo com um orçamento mais modesto, é possível realizar os seus sonhos. Basta uma boa dose de disciplina e organização financeira, ok? Então, foi como eu falei, não precisa você ganhar muito para você, né, conseguir realizar os seus sonhos. Basta você aprender também a poupar, não é isso? Então, vamos ver aí algumas funções dos nossos apps de controle financeiro. Criação de planilhas de controle de gastos, organização de despesas por categorias, geração de gráficos e relatórios de consumo, programação de alertas de contas a pagar, administração das suas faturas de cartão de crédito, isso é muito importante, né? Principalmente que a gente não vê o dinheiro saindo, quando a gente vê que chega a fatura, tá ali, poxa, mas eu nem comprei muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho, quando vê, já era, já está gigante ali a fatura. Sincronização das suas contas e dos seus dados bancários, definição de metas e objetivos financeiros, dicas para renegociar suas dívidas e glossário financeiro. Então, para que você também, né, saiba ali por onde procurar, olha aí uma lista dos 6 melhores apps de controle financeiro, né? Temos aí o Guia Bolso, o Organize, o Mobius, o Spind, o Orçamento Fácil e o IQ. Então aí são 8 dicas de apps de controle financeiro. E como a gente viu, também tem uma coisinha, né, que pode lhe ajudar muito a alcançar os seus sonhos, que é exatamente os nossos investimentos, ok? Então acompanhe aí que a gente separou 5 investimentos aí que são maravilhosos para você tentar começar aí a investir em 2024. Observe aí o nosso mapa mental. Lista dos 5 melhores investimentos para 2024. Em um cenário de juros em queda, a diversificação é chave. Você, como investidor, deve avaliar seu perfil de risco e objetivos antes de tomar decisões financeiras. Tá bom? Então, tem alguns que vai lhe dar um retorno maior, porém possuem um risco maior também. Tudo bem? Então, tem que verificar aí se você está disposto a correr esse risco ou não. Se der certo, você tem um retorno bem mais alto do que o outro que tem menos risco, tá bom? E aí também depende, questão de prazo. Quanto maior o prazo, você também tem um retorno maior, ok? Vamos lá, o nosso primeiro tipo de investimento é o nosso Tesouro Direto. O Tesouro Direto, mesmo diante do cenário de queda nas taxas de juros em 2024, mantém-se como uma opção sólida para investidores que buscam segurança e liquidez. É bem fácil, é bem acessível investir aí no Tesouro Direto. Olha aí, muito bom, né? Aí o nosso primeiro investimento é o nosso Tesouro Direto. Nosso segundo investimento são os CDBs. Os CDBs são títulos emitidos por instituições financeiras. Eles apresentam uma variedade de prazos e modalidades,
permitindo aos investidores adaptar suas escolhas de acordo com suas metas financeiras e tolerância ao risco. Então, se você aí, aceita correr os riscos, vale a pena você verificar aí um CDB em uma instituição financeira. Então, os CDBs são ofertados por bancos, tudo bem? O nosso próximo, LCIs e LCAs. Investir em letra de crédito imobiliário e letra de crédito de agronegócio. Emerge como uma estratégia eficiente em um contexto de taxa de juros em queda. A isenção de impostos de renda nos LCIs e LCAs confere uma vantagem significativa a esses investimentos, uma vez que permite aos investidores otimizar seus retornos líquidos. Olha aí, então, se você quer fugir do imposto de renda, que é cobrado em cima dos investimentos, LCIs e LCAs, são uma ótima opção para você. O próximo são os fundos imobiliários. Com a perspectiva de juros em queda, os fundos imobiliários assumem um papel de destaque nas estratégias de investimento. Esses fundos que investem em empreendimentos imobiliários como escritórios, shoppings e outros tipos de propriedades tornam-se atrativos devido à sua capacidade de proporcionar retornos consistentes e diversificação em um cenário de elevação nas taxas de juros. Ok? Então, os fundos imobiliários, ok? Ele vai lhe ajudar, porque ele está sempre ali associado a imóveis, é algo mais físico, tudo bem? E aí, o nosso último investimento são ações de valor. As ações de valor se destacam, empresas sólidas, com histórico de resultados consistentes e boas perspectivas de crescimento a longo prazo. São escolhas atrativas. Ok, então esses daí foram nossos investimentos. Também aprendemos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente finaliza a nossa aula e a gente se encontra com vocês numa próxima oportunidade.